Olá, amigos da Tireoide. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Tireocast, o podcast da Tireoide, onde você vai encontrar informações seguras e de qualidade dadas por grandes profissionais do mundo da tireoide. Lembramos sempre que o Tireocast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. E hoje nós estamos aqui com uma grande amiga, uma endocrinologista de peso. Ela é magrinha, mas de peso pelo alto grau de conhecimento. Doutora Lorena Amato. Lorena, muito obrigado de você estar aqui hoje. Herivelto, super agradeço o convite, é um prazer estar aqui. A Lorena, ela é endocrinologista e endocrinologista infantil, é endocrinopediatra, é doutora em endocrinologia pela Universidade de São Paulo, professora e médica do Instituto Amato. Muito bem, Lorena. Então, hoje nós vamos conversar aqui para variar sobre tireoide e o nosso papo hoje aqui, a nossa conversa é para a gente descobrir para que servem os hormônios tireoidianos, né? Então, para a gente iniciar, o que é a tireoide? O que são os hormônios tireoidianos? Como é que isso funciona? A tireoide é uma glândula fantástica, né? Somos apaixonados por ela. Uma glândula pequenininha, situada ali na região do pescoço, na frente, assim, é facilmente palpável. E os hormônios que ela produz agem em todo o organismo, em todas as células do organismo. Por isso que as manifestações das disfunções da tireoide são tão amplas, né? Pode aparecer em vários aspectos da vida da pessoa, né? Vários sintomas. Então, age principalmente no metabolismo de todo o corpo. Então, a tireoide, ela atua desde o cérebro até o intestino, o músculo, o pulmão, o coração, os ossos, é isso? Exatamente, pele, unhas, cabelo, tudo. Os hormônios tireoidianos agem em todas as células do nosso organismo. Lorena, como é que eles fazem isso? Como é que é esse mecanismo, né? Explica pra gente assim de uma forma bem simples, bem fácil de todo mundo entender. Os hormônios tireoidianos, a gente acaba falando que agem no metabolismo porque eles entram dentro do núcleo da célula e fazem com que cada célula que tem sua função, por exemplo, a célula do coração tem sua função contrair, haja, né, estimula com que ela ative a sua função. Então, uma célula do coração, onde vai ter a ação do hormônio da tireoide, ela vai contrair um pouco mais com a ação do hormônio. Então, dentro de cada célula do corpo, vai lá dentro do núcleo e promove a função que aquela célula deveria fazer. Tudo no equilíbrio, claro, sem excesso e sem falta. Então, vamos lá. Vamos supor que uma pessoa vá correr uma maratona, né? Quer dizer que a tireoide ela vai trabalhar mais para isso, para essa atividade? Na verdade, quando ela regula o metabolismo basal, né? Assim, a contração cardíaca está também sobre a ação do hormônio tireoidiano, a contração do coração. Mas não naquele momento da maratona vai exigir um aumento da função da tireoide, não. Ela está trabalhando ali no metabolismo contínuo, no dia a dia. Então, por exemplo, com o exemplo do coração que a gente está usando aqui, uma disfunção na tireoide pode alterar a frequência do coração. Entendi. E sim, se for correr a maratona e tiver em disfunção, a disfunção da tireoide vai atrapalhar. Então, uma pessoa que é atleta, ela precisa estar com a função tireoidiana perfeita, porque isso vai atrapalhar com certeza o desempenho. Senão não termina a maratona. Não termina. Tá certo. E me diga uma coisa, como é que a tireoide ela faz essa função? Como é que a tireoide sabe a quantidade de hormônio que ela precisa produzir? Como é que funciona isso? Esse equilíbrio na endocrinologia é fantástico, né? Existe um equilíbrio perfeito. Existe um estímulo para que a tireoide, que vem lá do cérebro, né, do sistema nervoso central, para que a tireoide produza esses hormônios. E quando há uma detecção que já está numa quantidade suficiente, avisa para o sistema nervoso central, para a hipófise, né, que é uma glândula que coordena, que está suficiente para ir de estimular, e isso fica no equilíbrio, né? Existe um equilíbrio muito fino e perfeito da função da tireoide. Tá demais o hormônio, o corpo manda mensagem para produzir menos. Está de menos, manda mensagem para produzir mais. E assim se mantém esse equilíbrio em condições normais, né? Em ausência de disfunção. Então, e essa mensagem que o corpo manda
para a tireoide é através do hormônio TSH, é isso? Exatamente. Os pacientes já conhecem, né? Já estão acostumados a ver no exame o TSH. Então, essa mensagem que vem lá da hipófise é o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Ele funciona para estimular a tireoide, a função dele. Vai lá na tireoide e fala, vamos funcionar. A tireoide vai lá e produz os hormônios e quando está em nível suficiente, informa lá para a hipófise, pode parar de produzir TSH, porque eu já estou em níveis adequados. E isso fica no equilíbrio, tanto os hormônios tireoidianos, T4, T3, quanto esse estímulo, TSH, esse estímulo central, ficam em equilíbrio, perfeito equilíbrio quando está tudo ok. Então, é uma balancinha muito sensível, né? Uma balancinha muito delicada, né? Exatamente. E pelo fato até dela ser muito delicada, ela está muito sujeita a alterações, né? E aí, você disse que os hormônios tiroidianos, que você já mencionou, que são o T3 e o T4, eles agem no corpo inteiro, é isso? Exato. E aí, quando você tem uma disfunção da tireoide, então você vai ter sintoma no corpo inteiro? Exatamente. É claro que cada pessoa manifesta de uma forma única, né? Cada ser humano vai ter as manifestações mais exacerbadas num tipo ou outro, mas todo o corpo é afetado, com a ausência ou o excesso do hormônio da tireoide. Então, tudo, desde o intestino até questões psíquicas, cabelo, coração, pele, enfim, todo o organismo vai ser afetado com a disfunção da tireoide. Quer dizer que tem gente que pode ter alteração emocional, depressão ou outras alterações por causa da tireoide? Exatamente, porque a tireoide tem uma ação muito ampla, as manifestações são muito amplas. Então, eventualmente, uma pessoa que está muito desanimada, que pode ter até características de depressão, né, ela tem que ter a tireoide avaliada, porque pode ser uma ausência do hormônio tireoidiano, uma falta do hormônio tireoidiano, essa depressão. Ou o contrário também, né? Está muito agitada, muito ansiosa, muito agitada demais, pode ser excesso de hormônio tireoidiano. E muitas vezes, né, você me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes a pessoa já tem uma tendência a ter uma depressão, por exemplo, e aí associa isso à disfunção da tireoide, né? E aí piora essa depressão. Com certeza, você não pode dar um diagnóstico de depressão sem avaliar a função tireoidiana. Todos os diagnósticos psiquiátricos passam pela avaliação, né, nessa questão de ansiedade e depressão, pela avaliação da tireoide, porque a gente tem que descartar que haja ali uma alteração que justifique aquele quadro de humor, depressão, ansiedade, pânico, né, para depois falar que é só psíquico. Entendi. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente acaba percebendo muitas vezes, você como endocrinologista deve ver muito isso no consultório, que muitas vezes os pacientes estão tratando de outras doenças, né? E quando você vai no consultório, né, quando o paciente vai no consultório do endocrinologista, ele consegue melhorar isso, né? Melhorar essas outras doenças associadas só estabilizando os níveis de hormônio tiroidiano. Com certeza. Aí seria uma depressão, se for por causa da disfunção tiroidiana, que é tratada com o hormônio tiroidiano, com a reposição do hormônio tiroidiano, se for a causa, né? Se for identificada essa disfunção. Se mesmo após tratado, aí restar algum sintoma, como você mesmo falou, uma sobreposição, aí sim entra o papel do psiquiatra, encaminhamentos, mas primeiro tratar a tireoide para depois ver se de fato fica aquele diagnóstico. Entendi. Então, Isso aí é de extrema importância, né? Para as pessoas entenderem que muitas vezes, por isso que alguns pacientes falam assim, eu estou tratando da depressão, estou tratando da obesidade, estou tratando ando muito desanimada, e aí está tomando outras medicações, e quando controla a tireoide, isso ajuda a melhorar esse quadro geral, não é isso? com certeza. Pode falar. E muitas medicações também, uma questão, a endocrinologia interfere com várias especialidades. Medicações psiquiátricas podem interferir na função da tireoide. Medicações do cardiologista podem interferir na função. A pessoa não tinha nada na tireoide. Começou a tomar um remédio que o cardiologista passou para arritmia. Desanda a função da tireoide, pode afetar a função tireoidiana. E também alguns medicamentos psiquiátricos também, para transtorno bipolar, podem afetar a tireoide, aí sobrepor, né? Aí ela até vinha normal, mas o remédio
levou à disfunção da tireoide. Então, isso também pode acontecer e a gente tem que ficar de olho. A tireoide, então, é uma glândula muito precisa, mas muito sensível, né, Lorena? Ela tá aí sujeita aí a muitas coisas, não é? Com certeza. E me diga uma coisa, Lorena, então a gente, você falou aí que o paciente, ele tem, por exemplo, faz uso de uma medicação para o coração e eventualmente essa medicação pode afetar a tireoide, ele faz uso de uma medicação psiquiátrica e eventualmente essa medicação pode afetar a tireoide. Então, é sempre importante, né, que quando você está fazendo uso de medicações que têm potencial de afetar a tireoide, que a tireoide seja monitorada. Com certeza, tem que monitorar e nem sempre essa tireoide é monitorada adequadamente, essa função tiroidiana. E aí, às vezes o paciente passa anos, apesar de ser um exame fácil, de fácil acesso, né? TSH, T4, são exames T3, são exames de fácil acesso, mas às vezes a pessoa passa anos com a ausência do diagnóstico. Entendi. Né? E são esses exames que a gente faz, o T3, o TSH, quais são os exames? Como é que é? A gente vê o pessoal pedindo a tabela periódica aí, né? Para avaliar. Hoje em dia. E o que não é necessário, né? Como a gente mesmo falou aqui que esse controle da tireoide é um ajuste muito fino. Com o TSH, que é esse mensageiro lá da hipófise, a gente já conseguiria saber, né, nos casos, né, para avaliar de primeira, fazer um rastreamento inicial, já seria suficiente, porque ele é o primeiro a se alterar. É claro que em casos desafiadores, mais complexos, também eventualmente na prática, para facilitar a ida e vinda do paciente, se a gente já tem uma suspeita, a gente acaba pedindo os hormônios também que a tireoide produz, não só o que estimula ela, porque se o que estimula ela está alto, a gente sabe que ela está preguiçosa, né? Porque está precisando de um grande estímulo. Sim. Se o que estimula ela está baixo, a gente sabe que ela está trabalhando mais do que o que deveria, está mais agitada e está trabalhando, produzindo mais hormônio do que deveria. Então, só o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, hormônio tireoestimulante, né? Vem o nome TSH, a sigla, já seria suficiente, né? Mas para poupar o paciente de idas e vindas ao consultório, como são exames de fácil acesso, de fácil realização, a gente acaba pedindo também os hormônios que a tireoide produz, principalmente o T4 livre, né? O que mais comum na investigação inicial. Só esses seriam bem necessários para a investigação inicial. Então fica pedindo TSH, T4 total, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, isso tudo aí é desnecessário, né? Desnecessário. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente vê que acaba gerando um custo desnecessário até para o sistema de saúde e para as fontes pagadoras aí, que acaba refletindo no aumento da mensalidade depois, né? Isso, alguém paga a conta. Alguém paga, não tem almoço grátis, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Uma coisa também que a gente vê, né, na prática clínica, né, é que você com certeza recebe pacientes que estão tentando engravidar, que aí foram no obstetra, no ginecologista, tal, e aí foram feitos os exames, e aí ele fala assim, vai precisar procurar o endocrinologista porque você tem uma disfunção aqui. A tireoide também afeta na concepção, na gravidez? Com certeza, né? Afeta tudo, né? Essa glândula fantástica mesmo. Afeta na concepção, afeta no decorrer da gravidez, se houver disfunção. E a gravidez é uma grande prova se o corpo da mulher coloca tudo à prova, né? Então, o que pode acontecer? Durante a gestação, como exige uma demanda maior do organismo, se aquela tireoide estava funcionando bem só para a mulher, estava ali limítrofe, estava ok, mas só para ela, quando ela é exigida, que aí tem que gerar um outro ser, pode ser que uma disfunção apareça, né? Essas mulheres que têm a disfunção tiroidiana durante a gravidez ou antes, elas têm uma chance maior no decorrer, no pós-gravidez, de virem a ter uma disfunção da tireoide. Já demonstrou, aquele é um atestado que aquela tireoide não está andando muito bem, porque se tivesse, quando ela foi solicitada a trabalhar mais, ela não conseguiu. Então, tanto antes de engravidar, pode ser que o ginecologista veja sinais que essa tireoide, quando ela for demandada, ela não vai corresponder
não vai dar a resposta que ela precisa dar para gerar um outro ser, como também durante a gestação, né? Durante o pós, né? No pós-gestacional, também as mulheres às vezes ficam ali com o famoso blues puerperal, né? Que fica ali meio, tá cansada, gestação, menino pequeno, tá cansada, teve menino pequeno, é normal. Às vezes é essa tireoide que muito delicada, né, como a gente está vendo, muito sensível a todas as alterações do corpo, entrou em disfunção. Então existe, né, as disfunções tiroidianas pós-parto, antes do parto, durante a gestação, antes da gestação, durante a gestação, quem identifica é o ginecologista, né, essa mulher está em segmento com o ginecologista e encaminha para o endócrino para aquele ajuste, para que não haja perda gestacional, abortamento, dependendo do nível de disfunção. E isso, além da gravidez, pode afetar o nenê também? Com certeza. Pode afetar o neném. Existem várias disfunções que, dependendo do que a mulher tenha, de hiper ou hipotiroidismo, até o neonatologista tem que saber que aquela mãe teve tratamento de uma doença prévia, que a gente chama de autoimunidade à tireoide, isso pode passar para o bebê, né? Então, isso aí, o neonatologista muitas vezes tem que ser avisado. Quem fala isso é o endócrino, né? Fala, vai nascer um neném, filho de uma mãe que tem uma disfunção tiroidiana importante. Saiba disso que o neném pode ter. Tudo dá para corrigir, a gente só precisa saber, nada é grave, né? Tudo tem tratamento, nada, mas tem que ser bem tratado. Não é grave se for identificado e bem tratado e bem conduzido. Então é por isso que muitas mulheres que tomam hormônio tiroidiano aumentam o hormônio tiroidiano na gravidez, é por causa disso? Tem até orientação prática, né? É? Que a gente faz. Como é que é? Conta para nós. Bem prática. Tá tomando hormônio tiroidiano. Engravidei. Não sei que dia que eu vou conseguir consulta com o meu endócrino. O ideal é que seja o mais rápido possível, Claro. com o endócrino e com o ginecologista, mas não sei que dia que eu vou conseguir. Tomo um comprimido a mais na semana de hormônio tiroidiano, bem prático. Boa dica, hein? Bem simples. Estou tomando ali todo dia. 100 microgramas. 100 microgramas de levotiroxina. Levotiroxina. Todo dia eu tomo. Engravidei. Tomo um comprimido a mais por semana. Até eu ir no meu ginecologista, no meu endócrino, fazer a avaliação TSH e ver se ficou ok mesmo. Mas é mais ou menos, tem que aumentar em torno de 30% da dose, e essa conta prática, você poderia também aumentar para 125, mas torna mais complexo a orientação. Sim. Então a gente fala, toma um comprimido a mais por semana até conseguir a consulta com o médico. Gostei dessa dica. Muito boa, muito boa. E, Lorena, outra coisa também, a gente falou aqui, você explicou muito bem que a tireoide ela atua em todas as células, mas muitos pacientes, eles falam assim, vou fazer atividade física, vou entrar na academia, eu fiz promessa de ano novo, agora vou mudar minha vida totalmente, e eu escutei que para eu ficar melhor, mais forte, mais animado, eu tenho que aumentar o hormônio tiroidiano. Aí você tá lá tá com o exame do paciente na mão e o exame de sangue tá normal. Como é que é essa história? Como é que você lida com isso? Isso é tão comum, né, no dia a dia. É muito comum. Existe uma falsa percepção, como é um hormônio que aumenta o metabolismo, que você ter mais vai ser melhor. Quanto mais, melhor. Mas na endocrinologia, o equilíbrio é o lema. Se você fica numa situação de excesso de hormônio tiroidiano, você vai ter prejuízos muito importantes. Sim, vai emagrecer? Vai. Inclusive, o excesso de hormônio tiroidiano emagrece. A doença, o hipertiroidismo, cursa com emagrecimento. Mas os prejuízos à saúde geral por esse desequilíbrio são inúmeros. Arritmia no coração pode ter, perda de massa magra, osteoporose, perda de massa óssea, né? Então, a pessoa que emagrece, ela já perde massa óssea, já perde massa magra. Se você tiver em hipertiroidismo, que é o excesso do hormônio, perde ainda mais a nível de causar osteoporose. Então, assim só para começar, né? Mas os prejuízos são no corpo inteiro. Como a gente falou que age no corpo inteiro, vai ter prejuízo no corpo inteiro. Quer dizer, cria essa falsa sensação de bem-estar, mas cobra um preço caro. Com certeza. Momentâneo pode até parecer bem, mas a longo prazo, invariavelmente você se tornará doente. E essa manifestação de doença vai vir. Né? Não vai ter bem-estar com excesso de hormônio tiroidiano. Tem que estar em equilíbrio. O bem-estar vem com equilíbrio. Muito bem. E aí, a gente
está conversando aqui sobre para que servem os hormônios tiroidianos, tal. Aí você explicou muito bem, está com dúvida, você quer engravidar, você, enfim, está tomando medicação e tal, e para outras coisas você sempre tem que monitorar a tireoide. No caso de uma disfunção, como é que você trata essa disfunção? Isso é excelente também. Muitas vezes os pacientes ficam confusos, né, Erivelto? O hipotiroidismo é o mais comum, né? É o que a gente vê, que é a baixa função da tireoide, da glândula tiroidiana. Ela funciona menos. É o que a gente vê com mais frequência. E a gente trata repondo o hormônio que a tireoide deixou de produzir adequadamente, que é a levotiroxina. Num equilíbrio, a gente dá aquilo que a tireoide não está produzindo mais. A maior parte do que a tireoide produz é o T4, né, na produção inicial. A gente dá isso, né, para o paciente. Toma vida normal, repondo, estando com as dosagens adequadas, o paciente tem vida normal, que é até uma coisa que o paciente, não, estou acima do peso porque eu tenho hipotiroidismo. Fala, mas está tratando? Tá, tô. Eu falo, então você está igual você está com a vida igual, né? Vida que segue igual, né? Não tem uma disfunção se ela está corrigida, ela está corrigida. Se ela está adequadamente corrigida, a vida é normal, a pessoa não vai ter prejuízo do sono, do peso, na performance cognitiva, não vai ter, né? Não vai ter prejuízo nenhum se ela estiver adequadamente tratada. Mas isso não impede a pessoa de ter esses sintomas de desânimo, de cansaço, de dificuldade de emagrecer por outros motivos, né? Que na realidade, muitas vezes o paciente acaba linkando esses sintomas ao uso da medicação da tireoide, que eu tenho certeza absoluta que todo mundo com quem eu converso aqui, um monte de gente aqui, um monte de endocrinologista falando, é justamente isso, eu estou com os níveis normais de hormônio tiroidiano, mas o paciente tem uma série de queixas, né? Eu acho que aí é o grande desafio. Aí é o grande desafio. Existem 2 tipos de paciente, é isso eu acho importantíssimo a gente colocar aqui, porque estão sendo muito divulgado aí, as pessoas falam o que querem, né? E eu já vi uma divulgação sobre a temperatura corporal, seus exames normais da tireoide, normal, tudo normal, mas você medir a temperatura corporal, já viu isso? Já tem paciente, eu sou cirurgião, né, então eu não mexo com isso, mas eu vejo os pacientes me falando. Se tiver abaixo, sua tireoide não está funcionando, que erro, que equívoco, né? Fala que erro falar isso, está errado, isso não é verdade, né? Existem várias. Gente, para começar, a medição de temperatura axilar é totalmente errática, a pessoa bota mais para lá, mais para cá, o termômetro você não sabe se pode confiar, isso não é medida, não é parâmetro, nunca foi diagnóstico de disfunção tiroidiana, nunca foi, não está em lugar nenhum. A gente que vai há décadas em congresso de tireoide, endocrinologia da sua parte, na minha, nunca ouviu falar isso num congresso científico. Né? De onde que a pessoa talvez se inspirou? Um estado de hipotiroidismo, que a tireoide funcionando mal, a pessoa pode sim ter uma temperatura corporal mais baixa, mas não é a única causa e não é diagnóstico, não é assim o diagnóstico é com exame de sangue. E se ele estiver normal, totalmente normal, você não tem disfunção tiroidiana, nada a fazer, seu cansaço, seu ganho de peso, sua falta de ânimo, sua sonolência, é devido à causa mais comum hoje em dia, estilo de vida ruim. Né? Isso é muito importante, né? Que é todos, né, hoje em dia, né, todos têm um estilo de vida ruim. Então é por isso, é essa a justificativa. As pessoas não, elas querem um remédio para o estilo de vida ruim delas. Não tem. Eu sei que a pessoa fica muito feliz quando alguém fala o que ela quer ouvir, mas não é verdade. Né? Então, agora, quando ela já tem uma disfunção da tireoide, ela já tem uma doença na tireoide, já tenho aqui, estou tratando. Meus níveis estão normais, mas eu continuo com muitos sintomas. Já vi o estilo de vida, tá bom. Também tem que, né? Claro, tem um monte de gente que se cuida muito. Que exato, a pessoa se cuida, está fazendo atividade física, está dormindo bem, está fazendo tudo o que é possível e continua com alguns sintomas, existem, né? A gente vê nos congressos algumas possibilidades de abordagem desse paciente que só o médico vai conseguir avaliar e ver o que pode estar acontecendo nesse caso. Que é uma porcentagem pequena dos pacientes. Pequena. Né? Você sabe que eu já comentei aqui nesse podcast, mas tem um estudo americano que mostra que 30% das pessoas que fazem uso de hormônio tiroidiano nos Estados Unidos tomam errado o hormônio tiroidiano. Isso também é uma coisa que influencia, né? Exatamente. Tomam errado. A aderência, aqui eu imagino que seria 50. Porque é muito comum. O que a gente mais vê é a aderência
que a aderência é a pessoa tomar o Tomar o remédio remédio todo direitinho. dia, tomar direitinho. É difícil, né? E aí que vem as histórias, de posologias alternativas, né, para tentar ajudar esses pacientes que têm dificuldade. Porque é um remédio que tem que ser tomado todo dia, em jejum. Então, realmente tem que entrar ali na rotina da pessoa, né? Acordar, já tem. Porque senão esquecem com frequência e acaba trazendo prejuízo para o paciente que está tratando. Você sabe que nós lidamos com pacientes com disfunção da tireoide, no meu caso, pacientes pós-cirurgia, e muitas dessas cirurgias são por câncer, né? Muitas vezes o paciente fala que não está melhorando, que está desanimado, tal. A gente vê lá as dosagens hormonais, né? E aí você começa a conversar com o paciente, né? Outro dia foi muito interessante, uma paciente no meu consultório havia sido operada e eu comecei a conversar com ela, o hormônio dela estava tomando uma dose até alta para o peso dela, tal. E aí eu conversando, toma em jejum, faz meia hora, doutor, eu faço 1 hora de jejum. Falei, você toma com água? Não, às vezes eu tomo com iogurte, às vezes eu faço uma vitamina, então não pode. Cafezinho, né? Então acho que essas coisas, muitos dos pacientes, e você me corrija se eu estiver errado, muitos dos pacientes, eles têm essa dificuldade de adaptação, né? Por causa de tomar o remédio de uma maneira inadequada, né? Esquece de tomar, muitos tomam assim muito próximo do café da manhã, não é isso? Exatamente. Então, um uso muito, tem que ter uma rotina, né? Todo paciente com doença crônica que vai ter que tratar pro resto da vida, né? As disfunções tiroidianas, principalmente o hipotiroidismo, na grande maioria das vezes, tirando situações transitórias, pós-gravidez, usei só na gravidez, vai ser para o resto da vida, porque a doença que leva ao hipotiroidismo mais comum, ela não vai melhorar. Então, é para o resto da vida. Então, a pessoa tem que colocar uma estratégia, porque ela vai ter que usar o hormônio para sempre. Não vai ter como burlar isso aí. Agora, você comentou de estratégias alternativas, né? Quando a pessoa não consegue se adaptar. Quais seriam essas estratégias? De administração, né? Assim, o ideal, existe o ideal, que é tomar todo dia em jejum, esperar meia hora, mas para os pacientes que a gente vê que isso não está acontecendo, mas aí isso é o médico na consulta vai ter que orientar, né? Existe possibilidade de tomar, eventualmente, até uma vez na semana. Existe essa possibilidade, a medicação inteira não é o ideal, tá? Por isso que tem que falar com o seu médico, ver se isso é possível para o seu caso. Não é a posologia ideal, mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade, por exemplo, se a pessoa não lembra no jejum, não lembra, sai correndo, não toma, não lembra, é impossível. A pessoa fala, a gente tenta adaptar para a situação dela, ficando ali no final do dia, depois de 3 horas do jantar antes de dormir, tomar antes de dormir. Também o seu médico vai te orientar, mas existem estratégias, se realmente, como é para sempre, né, tem que ser possível. Às vezes a rotina da pessoa, ela pula da cama e aquilo não entra na rotina dela. Existe como adaptar, entende? Existem estratégias, mas aí você vai ter que conversar com o seu médico e falar que você não está lembrando, que realmente não consegue confiar que está tomando todo dia. Né? Então, isso é muito importante, né? Você tomar a medicação adequada, conversar com o seu médico, né, Lorena? Exato. Explicar para ele, ser bastante honesto, né? Não precisa ter vergonha de falar para o médico, não consigo tomar em jejum, não consigo guardar o período de meia hora, porque isso são coisas que todos os pacientes podem ter e a gente está aqui para ajudar os nossos pacientes na melhor forma, né? E existem detalhes, como você mesmo falou, que às vezes o médico não pergunta e o paciente não acha que é importante. Por exemplo, que toma com vitamina, que toma com suco de laranja. Tá lá o copinho de suco de laranja com aquilo ali que ela toma de manhã, com iogurte. E a gente sabe que interfere na absorção. Iogurte cheio de cálcio. Já aconteceu comigo, paciente, eu achei muito interessante. Eu lá não melhorava, a gente repõe o hormônio, aumentava a dose, não melhorava. Aí eu fui descobrir que tomava junto com vitamina, com sulfato ferroso de manhã. Não, é em jejum? É em jejum. Não estava mentindo. Com água, aguarda meia hora, 1 hora, aguardo. Ela estava falando tudo certo, fazendo tudo certo. Mas o detalhe
toma alguma outra coisa junto? Ah, sim, tomo sulfato ferroso junto, de manhã. Aí eu falo, opa, não pode, o hormônio tiroidiano, ele é sozinho, ele é enjoadinho, né? Ele tem que ir sozinho, não pode tomar remédio da pressão junto, nem vitamina, nem cálcio, porque interfere na absorção. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Lorena, é assim, os pacientes às vezes me perguntam, né, com certeza para você também, doutora, eu tomo a marca X, mas eu fui na farmácia e aí o balconista falou que a marca Y está em promoção. Isso faz diferença? Faz diferença. Não fala, assim, independente de marca, se você escolheu uma, se você vai mudar de marca, avise o seu médico que ele vai precisar fazer um novo ajuste de dose. Porque por mais que seja uma marca X com 50 microgramas e a marca Y com 50 microgramas, o que elas entregam para o corpo pode ser diferente. Então, não é porque tem o mesmo micrograma ali que você pode, cada mês, uma outra forma, às vezes não está conseguindo tratar adequadamente, às vezes é isso, cada mês que passa pega uma marca e aí a gente não tem problema qual marca que seja, mas se mudar, tem que fazer uma nova dosagem para ver se aquela ficou adequada daquela marca, mesmo sendo a mesma micrograma que está ali mostrando na caixinha. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora, Lorena, de fórmula para emagrecer. Você aí, que isso é uma coisa do seu dia a dia, né? Às vezes a gente tem lá no consultório, a gente percebe o paciente realmente tendo, às vezes, sinais de hipertiroidismo. O paciente estava muito bem, né, controladinho, e aí começa a ter algumas queixas, e no controle tem uma diminuição súbita do TSH, e aí, tá fazendo algum tratamento, tô tomando uma fórmula aqui para emagrecer, aí você vai ver a fórmula tem o T3, né? Isso pode atrapalhar? Com certeza, excelente. Pergunta até para a gente transmitir para todo mundo, né? Essa questão do hormônio tiroidiano emagrece? Emagrece. Emagrece. Se você se encher de hormônio tiroidiano, você vai emagrecer. É uma doença que cursa com emagrecimento, é das clássicas, né? Na endocrinologia, o diabetes descompensado emagrece. O hipertiroidismo, que é o excesso de hormônio tiroidiano, emagrece, é fato. A questão é, com a saúde vai embora. Eu já falei, câncer também emagrece. Então a questão é essa. A gente aqui, o bom médico, ele não está preocupado só com emagrecimento, ele tem que transmitir isso para o paciente, mas com saúde. Não é emagrecer a qualquer custo, né? E com o hormônio tiroidiano, aí o paciente acha que está muito boa a fórmula que está tomando, porque ele vê perdendo peso na balança, mas isso está sim custando a sua saúde. Num primeiro momento talvez passe despercebido, mas como eu falei, perde massa magra, perde osso, pode ter osteoporose, começa a ter desabsorção de nutrientes, começa a ter diarreia, sem contar as questões psíquicas, né, que podem ter agitação, insônia, pânico, pode ter manifestações psíquicas, taquicardia até arritmia, aceleração do coração, dependendo da idade da pessoa. Isso pode trazer repercussão até grave, né? Um coração acelerado, mais chance de infartar, inclusive. Então, assim, o risco é muito alto, não vale a pena. Emagrecer de qualquer jeito, tem várias estratégias a qualquer preço. Câncer emagrece, drogas emagrece, cigarro emagrece. E aí, a gente vai usar isso porque a gente quer emagrecer a qualquer custo? Não vale a pena. Emagrecer com saúde é que é o caminho bom. Então, e a pior parte, Edvaldo, às vezes os pacientes não sabem que está na fórmula. E a gente tem que pegar a fórmula e ver. Tem lá o T3, triiodrotironina, que você vai ver lá, o paciente não sabe que estava tomando T3. Não é, vai falar, tá tomando hormônio tiroidiano para emagrecer? Não, não. Tô tomando essa fórmula aqui. E aí você vai ver na caixinha, quando o paciente traz na consulta, ou manda uma foto depois, você vê que tinha hormônio tiroidiano lá. E a gente não gosta do T3, né, Lorena? Porque embora ele é muito parecido com o T4, ele funciona totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né? No Brasil a gente nem tem pronto para começar nas farmácias, né? A gente tem que manipular. E a absorção é diferente, a meia-vida, o tempo que dura no corpo, né, é diferente, ao contrário da levotiroxina, que fica dias no corpo quando ela é dada. O T3 não, né? Você precisa dar 2 vezes ao dia, caso seja em algumas situações particulares necessário. Então, é bem diferente, é complicado. A gente praticamente não usa, né, na nossa prática clínica. Praticamente não. Às vezes os pacientes me perguntam, né?
O senhor não me dá T3, mas a minha amiga foi no outro médico que deu T3. Aí a gente mostra, né? Ó, você está aqui com o T3 normal, porque o organismo transforma o T4 em T3, não é isso? Exatamente. O organismo vai lá no momento certo, na periferia do corpo e transforma o T4 em T3. E a tireoide, ela produz mais T4. Então, é o fisiológico, o que acontece no corpo saudável, que não tem disfunção tiroidiana, é uma maior produção de T4, que é a levotiroxina que a gente dá. Então, tá tudo certo. E esses sintomas que muitas vezes a pessoa continua, é claro, relate para o seu médico, tem que fazer investigação de tudo também, deficiência vitamínica, enfim. Cansaço, às vezes as pessoas ficam atribuindo só a tireoide, não é tireoide, né? Outras doenças, outras disfunções, enfim. Né? Então, relate sim para o seu médico que você continue com sintomas, mesmo tratado, mas não se resume tudo à tireoide, né? Por mais que seja muito importante, se ela estiver bem controlada, com a sua reposição adequada de hormônios, não vamos culpá-la de tudo, né? Exatamente. E é interessante isso, né, que você disse, né? Porque a tireoide, ela ajuda a gente no raciocínio, na cognição, na nossa atividade muscular, até no nosso sono, não é isso? Com certeza. Pode dar insônia ou excesso de sono. A falta do hormônio da tireoide, excesso de sono, muita sonolência. Excesso de hormônio tiroidiano, insônia, agitação, né? E é tão importante, é importante também na questão do desempenho cognitivo, porque a pessoa que tem a falta do hormônio, ela fica lentificada, ela fica com déficit, inclusive em idosos. Esse aqui é uma deixa muito legal. Na investigação de demência, de um quadro demencial, tem que passar a avaliação da tireoide, porque às vezes está muito esquecido, está muito lentificado, e é um hipotireoidismo não tratado. Hoje, como a gente vê, o acesso aos hormônios, os exames é muito mais fácil, então ver quadros graves, avançados, de muito tempo sem diagnóstico é mais infrequente, mas isso passa pela investigação das demências, o hormônio tiroidiano. Né? Porque a pessoa fica lenta ali, ela não consegue raciocinar como deveria se ela tiver falta desse hormônio, mas o excesso também prejudica. Agora, isso também é interessante, né? Porque a nossa necessidade de hormônio tiroidiano muda de acordo com as fases da vida, né? Do mesmo jeito que você falou que a mulher que engravida, ela precisa de mais hormônio tiroidiano, talvez o idoso precise de menos. Exatamente, precisa de menos. Inclusive, o cálculo da reposição muda de acordo com a faixa etária. Criança, a dose é bem maior por quilo. Né? Criança que nasce sem tireoide, enfim, que inclusive é essencial para a formação cerebral, né? Uma das principais causas de déficit cognitivo tratável, déficit intelectual tratável, é o hipotireoidismo, né? Na infância. Então, e a dose da criança é bem maior por quilo do que do adulto. Tem doses por faixa etária. Só ali com 16 anos que começa a ficar igual do adulto, a dose por dia, de micrograma quilo dia que a gente calcula para dar do hormônio tiroidiano, essa dose é bem maior na infância e menor para o idoso. Interessante. Mas nós vamos fazer um programa só sobre disfunção da tireoide na infância. A doutora Lorena vai fazer um estágio aqui recentemente, né? Está indo logo lá para os Estados Unidos, né? Para se aperfeiçoar ainda mais. Mas eu só queria te perguntar, Lorena, as doenças de tireoide são frequentes na infância e na adolescência? A frequência aumenta com a idade. Então, na verdade, se tornam mais frequentes com o envelhecimento das doenças tiroidianas. No entanto, criança também pode ter. Né? Isso passa muito batido, né? Passa. Na infância passa. Porque a pessoa mais velha, todo ano está indo no médico fazendo exame. Por isso que é difícil, e sempre entra lá um TSH e um T4 livre, né? Sim. A mulher que passa na ginecologista também, então é difícil passar batido muitos anos. Cardiologista pede muito hoje. Pede. TSH e T4 livre. Ginecologista, todo mundo que vai fazer um check-up, hoje em dia tem, é um exame fácil né? Então, de detectar, de fazer, não é nada muito complexo. Agora, as crianças não fazem exame com frequência. Então, quando vai diagnosticar, já geralmente está tendo manifestação de atraso de crescimento, de puberdade precoce. Puberdade precoce também. Hipotireoidismo pode dar. Né? A gente guarda aí para nossa. É uma das causas. Isso é só um spoiler. Spoiler. Vamos fazer. Que tenta... Pode ser, e vai manifestar já com isso, vai procurar por causa de outras coisas, outras queixas, quando vai ver a tireoide. E você trata da mesma forma. Exatamente, só com doses maiores, e as causas às vezes são um pouco diferentes, as etiologias nas causas da disfunção da tireoide,
mas o tratamento só com doses maiores para a criança. Tá. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que o hormônio tiroidiano pode dar osteoporose, o hormônio tiroidiano pode dar problema cardíaco, o hormônio tiroidiano pode dar uma série de alterações. E aí, quando você está tratando, por exemplo, de uma paciente, uma senhora idosa, que chega para você com quadro de hipotiroidismo e tem osteoporose, isso impacta no controle que você vai fazer com ela? A gente acaba dando a dose necessária para corrigir a disfunção. Então, você também não vai dar hormônio de menos, porque, como eu falei, tudo é um equilíbrio, Sim. né? Então, o excesso do hormônio, se eu der demais, vai piorar essa osteoporose, com certeza. Mas eu vou ter que repor a quantidade suficiente para deixar esse TSH dentro da meta. Existe uma meta, né, que acaba sendo doses menores para pessoas mais velhas, né, de reposição, doses maiores para mais jovens, mulheres que vão engravidar, gestantes, mas eu não vou deixar aquém também a reposição por causa dessa disfunção, porque, como eu disse, o equilíbrio é essencial, que esteja ali tudo. Uma outra coisa que eu escuto também, aí eu também queria ouvir a sua opinião, assim, a gente trata, né, a tireoide, dá lá as microgramas, lá que você tem mais ou menos alguns parâmetros, tal, e aí às vezes a paciente vem até o consultório e fala assim, eu tô tomando 150, minha amiga, minha vizinha falou que é muito, porque ela toma 100, ela tá ótima, né? Existem algumas condições que eu acredito que possam afetar, tipo cirurgia bariátrica, pessoas que têm dificuldade de absorção, síndrome desabsortivas, não é isso? Exatamente, e é perfeito isso, cada pessoa tem uma dose por quilo para si, não adianta falar, eu tenho o mesmo peso da minha vizinha e aí tem a mesma doença, por que ela toma mais e eu tomo menos? É por isso que a gente, inclusive na mesma pessoa, a gente tem que ficar fazendo dosagem para saber se aquela dose não tem que mudar no decorrer dos anos, porque às vezes tem, diminui, aumenta, porque se fosse simples assim, se a pessoa manteve o peso, achou a dose, acabou, não precisa mais fazer exame, não, precisa continuar fazendo exame da função da tireoide para ver se aquela dose no decorrer dos anos continuou adequada, porque a demanda do corpo muda, a absorção muda, de acordo com, na mesma pessoa. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu também já ouvi, Erivelto, o hormônio da tireoide vicia. Aquele meu médico me viciou no hormônio. Começou com a dose baixinha, agora eu já estou com tudo isso aqui. E também é outra coisa Foi importante. porque aquele médico me deu a primeira vez. E, na verdade, a principal causa da disfunção do hipotiroidismo, que é o mais comum, é a doença autoimune da tireoide, né? A tireoidite de Hashimoto. Geralmente, eu falo já para os pacientes, a dose no decorrer dos anos vai aumentando, porque aquela tireoide vai funcionando cada vez menos. E nisso a dose vai aumentando, e não é porque o corpo viciou, não é porque o corpo acostumou, agora está viciado com a dose, eu preciso de dose cada vez maior para conseguir o mesmo efeito. Não, é a evolução natural da doença, né? Então não foi aquele médico, já vi, não foi uma nem duas vezes, o paciente falou, aquele médico me viciou nesse remédio. No começo era só 25, agora já estou em 150, foi aquele primeiro médico que me deu. Eu falo, coitado do médico. Agora, Lorena, existe alguma situação que a pessoa toma hormônio tiroidiano e pode parar de tomar? Ou normalmente começou, não parou mais? Normalmente é para sempre, mas existe também, falando de estudos, né? Você falou desse que 20%, 30% tomavam errado. Eu achei que você ia até falar de um que eu achei muito interessante, que em torno de 20% nos Estados Unidos não precisavam tomar hormônio tiroidiano e estavam tomando. Olha só, esse eu não conheço. Porque esse é bem interessante. E o que aconteceu nessa situação? Um diagnóstico errado. A paciente teve o que a gente chama de disfunção transitória, um hipotiroidismo transitório, a gente tem como detectar quando, né, existem umas tiroidites transitórias, a pessoa começou e nunca mais parou, porque falaram que era para sempre, a maioria das vezes é. De fato, a maioria das vezes é para sempre. Então, a primeira situação, diagnóstico errado, né, era uma situação transitória, que foi mal identificada como algo definitivo e a pessoa seguiu tomando. A gente identifica isso quando a pessoa usa doses muito baixas por muito tempo e está com um TSH muito normal. Aí a gente começa a retirar. Então, primeiro, diagnóstico errado. Segundo, situações específicas da vida. Por exemplo, engravidei. E na gestação, precisei tomar uma dose de hormônio tiroidiano que, quando eu tive o bebê, foi verificado lá pelo meu médico
que eu não precisava mais. Entendi. Então, isso também acontece. Tá, ótimo. Puxa vida. Falamos bastante, hein? Tanta coisa, né, para se falar de tireoide. Eu acho, Lorena, que a gente esgotou aqui o nosso assunto. Existe mais alguma coisa que você queira comentar aqui? Na verdade, assim, procurar, o que eu acho que para a gente finalizar, a tireoide aí está na boca do povo, né? Tá todo mundo falando, mas procure bons profissionais para tratar a sua disfunção tiroidiana, porque o que você vai ver de podcasts como esse que falam, né, baseado em evidência, programa sério que fala que o que realmente deve ser observado é onde as pessoas têm que buscar informação e checar com o seu médico, porque se for buscar em qualquer lugar da internet aí, você vai ouvir coisas absurdas a respeito da tireoide, né? E esse programa aqui ajuda a esclarecer muita coisa, programas como esse é muito bom, né? Ao mesmo tempo, não deixe de questionar o seu médico, né? Para saber se está sendo bem conduzido, para não cair aí em armadilhas. Exato. Né, E se tiver dúvida, procure uma segunda opinião, né? Exatamente. Muito bem. Lorena, eu queria te agradecer imensamente pela sua generosidade, né? Por você dispor o seu tempo aí, que eu sei que é bem corrido, mãe, médica, né? A vida aí é bem corrida para você. E foi muito bacana contar com você, com a sua presença aqui. Já fica o convite para depois você fazer um programa com a gente falando sobre disfunções da tireoide na infância, tá? E eu queria que você deixasse aqui os canais onde as pessoas podem te encontrar, como é que as pessoas podem saber mais sobre a tireoide, falando com você. Deixa aqui as suas redes aqui. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Conviver com pessoas como você é um aprendizado, né, fantástico. Agradeço muito. Sempre aprendo muito com você, estando aqui na sua presença. E redes sociais, Instagram, doutora.lorenaendócrino, YouTube, Lorena Endócrino, né? E meu site, endócrino.com. E tem o TikTok também, que a gente estava conversando. TikTok também. Mas TikTok. tem que descobrir que tem o TikTok também, tá lá. Então, tá bom. Muito bem, Lorena, mais uma vez muito agradecido. Gostaria de agradecer você que participou aqui no nosso programa, no nosso TireoCast, o podcast da tireoide, um oferecimento da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Peço que você compartilhe aqui esse programa, siga as nossas redes sociais e lembre-se, a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima.